Segundo bloco do Visão Técnica, começando nessa sexta-feira, 5 de fevereiro de 2016, sexta-feira pré-carnaval, hoje com Danilo Zanini da XP Investimentos. No primeiro bloco a gente fez uma análise de Ibovespa e das Blue Chips. O resumo da análise foi que se o mercado tiver uma lateralização na semana que vem, vai ser até bom para o mercado mostrar que tranquilizou os preços e pode voltar a subir. Agora, abertura com gap de alta, como o Danilo falou, um gap de alta abrindo com uma alta boa e fechando com uma alta maior ainda, já é uma sinalização mais forte que a tendência vai ser de alta. Nesse segundo bloco, a gente não ia fazer segundo bloco, mas vieram muitos pedidos aqui no Facebook, então a gente quer atender alguns papéis. O Danilo já citou alguns que ele gostou e tem uns que a gente não tem como não falar, porque ganharam muita atenção dos investidores. Danilo, eu vou começar com o que você falou que gostou, que era o BB Seguridade? O BB Seguridade, esse mesmo. Foi o pedido do meu amigo Misael Souza. Pediu uma série de papéis, a gente vai dar uma olhada em BB Seguridade e também na Cielo, viu, Misael? Maravilha. Então vou aqui para não estender muito. Cielo não. BB Seguridade aqui, então, um gráfico para vocês. O ativo testa uma região, gráfico semanal, tá? Uma região de suporte importante. Fez aqui algumas semanas consecutivas de queda, tá? E aqui na semana passada demonstrou um engolfo de alta em cima de uma região que tem compradores. A gente mencionou a superação da máxima da semana passada, seria já gatilho. Então, para quem acompanhou, já está comprado desde a região dos 23,15, já está subindo 4%. Da maneira que está estruturada, a gente tem outro candle semanal com máxima acima da máxima e mínima acima da mínima. Isso aqui me demonstra que o mercado pode entrar num processo de repique. Então, qual que seria o meu próximo alvo? Eu ficaria aqui na minha média de 21 períodos na casa de R$ 26,15, que é justamente o ponto que foi dado esses fundos anteriores, que foi testado como suporte, agora serve como resistência. Para complementar aqui, eu vou olhar também Cielo, tá? Cielo, o gráfico semanal já é um gráfico que não está tão bonito assim. O ativo perdeu uma região de suporte relevante, tá? Aqui na casa de 34,60. Tem espaço para continuar seu movimento de queda? Opa, deixa eu só alterar rapidinho aqui o gráfico, que eu uso o gráfico ajustado. Maravilha. Pronto. Ela está em cima de uma região importante, tá certo? Que foi dado por quê? Foi dado por fundos anteriores, tá? E vem aqui testar uma região de suporte. É assim, eu não vejo que o papel tem tanta facilidade para cair devido a vários obstáculos, tá? Temos fundos aqui, então ele vai ter um grande obstáculo. O que eu ficaria de olho em Cielo, justamente se aquele cenário que a gente falou no primeiro bloco se concretizar. A gente pode desenhar aqui um pequeno canalzinho de baixa, tá? Eu ficaria de olho no papel, no rompimento desse patamar aqui de 33,60. Fundo, referência de preço e topo. Se ele romper esse patamar aqui, a sinalização que ele tem de desenvolver uma movimentação positiva. Muito bom, muito bom. Agora eu vou pedir para você fazer uma análise do setor siderúrgico, Danilo, que foram uma das principais altas da Bolsa essa semana e muita gente pediu aqui, só mandar um abraço aqui para quem pediu. Sei que o José da Silva já pediu, nosso grande telespectador lá direto de Nova York. Comprado em Goal, um abraço pro José. Tá comprado em Goal, tá feliz agora, hein, José? E, bom, vamos começar a análise com Gerdau e Goal? Vamos lá. Aí depois a gente parte para as outras duas, a siderúrgica, CSN e a Uzi Minas. Claro. Então vou começar aqui olhando o gráfico com vocês, colocar o gráfico da GGBR na tela. Aqui, todos os gráficos que a gente mencionou, a GGBR também é o mesmo procedimento. Candle comprador, depois de um engolfo de alta, a gente também mencionou aqui a superação desse patamar aqui seria um ponto para se trabalhar comprado e realmente o papel andou muito bem, tá? Tem espaço para continuar seu movimento de alta? Tem. Eu vejo que o próximo ponto de parada do papel está aqui na região de 5,15, R$5, que é justamente esse fundo anterior e também a minha média de 21. Estou falando aqui de uma alta de 22%. Então vamos sair comprando? Eu acho que quem se posicionou no papel já se posicionou. Eu acho que agora quem está de fora não acho ideal se posicionar. Por quê? Porque o último movimento de alta do papel está acumulando 30%. Para ele corrigir até minha média, fazer um pullback aqui na média de 21, ele pode cair claramente 13%. Então eu não vou recomendar você entrar no papel com stop de 15%. Eu acredito, tem espaço para altas? Sim, temos espaço para altas. Qual que é o próximo alvo? 5,15.
tá? Porém, seria natural do ativo fazer um pullback, aí sim, se ele voltar para esses patamares de preço, na minha média de 21 na casa de 3,70, 3,75, é aí onde o investidor pensa se posicionar aqui para entrar nesse ciclo de alta um pouco mais longo. Então assim, eu vejo que andou, já foi. Quem entrou, já passou com o cavalo errado, já montou e já pegou o trade. Agora, quem está comprado, minha sugestão, ajustando o seu stop para a mínima de cada pregão e ver se ele vai buscar a região dos R$5. Ótimo. Tá certo? O outro é Goal, né? Goal 4. Tá até mais bonito, o fechamento de hoje ficou mais bonito, tá? Um gráfico bem forte, essa semana fechou com 35% de alta. Próximo ponto de parada do papel, 1,68. Eu acho um pouco delicado olhar esses papéis devido ao valor nominal ser muito baixo, R$1,40. Então assim, na semana subiu 35%, ele saiu aqui de aproximadamente 1,5, subiu 35 centavos, tá? Então, se tem espaço para buscar 1,70? Tem. É o mesmo cenário que Gerdau. Eu não vejo ponto de entrada. Quem entrou, já entrou. Eu acho que deve ajustar stop. Eu acho que a pessoa não pode ser tão gananciosa de continuar no papel desse, porque se ele perder esse patamar e fazer um processo de correção, para ele corrigir 20%, 30% pode ser do dia para noite. Cair 10% não me assustaria se um papel desse caísse 10%. Então, assim, quem está comprado, mantenha a compra, e quem está de fora, não é um momento ideal para se posicionar. Esperaria um recuo até a minha média, para aí sim poder pensar em comprar. Olha o tamanho do último movimento. Movimento bem direcional aqui, só esse movimento 52% de alta. Se alguém consegue um resultado positivo de 52% num ano, já é muito bom. Imagina com um trade só, então vale a pena mesmo. Stop fundamental numa operação dessa. Agora, as outras duas siderúrgicas estão com cenário parecido? Quem pegou, pegou. Vamos dar uma olhada aqui em CSN A3. Tá? CSN foi um papel que deu mais oportunidades. A gente mencionou esse ponto de CSN, que era um ponto bem interessante e bem atrativo. Desde quando ela me configurou aqui no semanal esse cenário. Um candle comprador depois desse patamar. Havia sim um espaço para cair, havia, mas ele rompeu. Quando a gente até mencionou, a superação desses 3,55 era um ponto para se trabalhar comprado que ele ia buscar. Então cumpriu o nosso objetivo, cumpriu o nosso estudo, que foi aqui uma valorização de 26%. E assim, o mercado acumulou. Esse daqui deu uma chance mais clara para a gente poder entrar. Quando beliscou aqui, rompeu, e principalmente quando ele teve essa barra aqui, que a gente poderia ter trabalhado comprados. Cenário é o mesmo. Todos os siderúrgicos subiram muito. Eu não vejo... Pode subir? Pode continuar subindo, mas eu acho que quem está de fora deve ter cautela e buscar outros ativos dentro do mercado para se posicionar. Olha a resistência importante que ela tá. Fundo, topo anterior. E ele não demonstrou exaustão do movimento, mas à medida que ele mostrar um doji, um engolfo de baixa aqui, atentos que ele pode passar por um período de correção, seja ele lateralizado para me configurar um mastro e uma bandeira, ou passar por um período de correção um pouquinho mais acentuado para fazer um pullback na minha média e fazer aqui uma movimentação positiva. E para finalizar do setor, vou falar de Usiminas. Usiminas é o papel que ainda não andou como os outros andaram. Então acho que Usiminas é um papel que a gente deve ter atenção nesses próximos pregões. GGBR, Goal e CSN, quem entrou, entrou. Usiminas eu acho que é interessante. Olha o gráfico, engolfo de alta. Não, o que eu vejo que seria ideal da Usiminas seria o rompimento da máxima de R$1,06. Aí rompendo, eu acredito que ele pode tentar buscar aqui o próximo patamar na casa de 1,50 como alvo, que eu acho que não teria problema nenhum de andar. O gráfico pequeno, um gráfico de um diário, ele está tentando me configurar aqui de uma maneira um pouco mais tímida, uma formação de uma figura gráfica que o pessoal gosta de falar, que é um ombro, uma cabeça. Aqui a gente não teve o outro ombro ainda. Vamos ficar de olho se ele vai corrigir dessa maneira ou passar por um período lateralizado para assim romper. Mas é um papel que está no meu radar, ele vai desenvolver se caso vier superar essa região de R$1,10, tendo espaço para buscar a região de 1,50. Então uma valorização aí de quase 50% de alta. Bom, para fechar, vou pedir uma análise de 3 papéis, aí a gente já... tá liberado pro canal, quer dizer, você não, porque você vai ainda atualizar o seu canal no YouTube. Né? Exato. Bom, o primeiro papel CEMIG, né, que você mesmo comentou no primeiro bloco, pedido do Idean Alves, um abraço para ele. CEMIG teve uma alta surpreendente, recuou bastante e agora tá nesse meio termo, né, entre o rally, entre a máxima e a mínima. Né? Boa, então vamos começar aqui olhando o gráfico de CEMIG, tá? CEMIG, primeiramente, eu gosto de olhar um prazo um pouco mais curto para ela. O que CEMIG teve aqui? Eu tinha aqui uma linha de tendência de baixa, tá? Que o papel fez. Para quem me conhece, eu sou subjetivo para mercado. Marca topo, marca máxima, marca sombra. Pessoal, tem que olhar movimento, tá? O movimento é o quê? Um movimento direcional. A partir do momento que CEMIG rompeu esse patamar aqui, o mercado me configura aqui um pivô de alta um pouco mais longo. Sobe,
passa por um período de correção, caiu muito forte, e olha o dojizinho, quase um martelo, mas tem uma sombra, um marteletezinho aqui. Então ele me configurou aqui um candle que demonstrava a exaustão do movimento em cima da média de 21, e eu também gosto de utilizar a Fibonacci em cima de das principais retrações de Fibo, que era a retração de 61. Então quando ela tocou aqui, o mercado se segurou, e abre sim a possibilidade da CEMIG desenvolver este movimento de alta aqui que foi definido. Para quem acompanhou justamente o fechamento técnico, a gente mencionou que era para ter atenção no papel, que ele era da day trade na superação dessa região de 4,75, ou se o ativo de uma maneira ficasse abaixo de 5,45. Rompeu e foi embora de uma maneira um pouco mais direcional. Então assim, o que eu vejo, o CEMIG é um papel interessante para a gente começar a ficar de olho para se posicionar na compra, tá certo? Legal. Bom, o outro papel é a Ambev, a BEV3, que deu uma bela sobrevida no final de janeiro. Bom, então o que a Ambev tem? Se eu começar a olhar o gráfico diário de Ambev aqui, eu vou ter uma sinalização que é um Fibonacci. Eu pego o topo, ligo no fundo e percebo que ela enroscou justamente onde? Na retração de 61,8 de Fibo. Então é uma região de resistência. Então foi uma paralisação do movimento. Ele não chegou, o ativo não chegou a cair intensamente. Ele está fazendo um processo de correção, porém esse processo de correção é um processo de correção lateralizado, tá? Então a média de 21 já está inclinando para cima, sobe, está passando por um período aqui de correção, demonstrando aqui uma configuração de um possível mastro e bandeira, tá? Eu ficaria atento aqui em Ambev, na superação dessa semana aqui, algum dia positivo fechando acima de 18,70, pode levar sim o mercado voltar para testar os próximos níveis de resistências. Níveis esses na casa 19,30, 19,50 barra R$20, que seria esse próximo topo. Então atentos aqui o rompimento desse patamar de preço. Para fechar, o último papel, a Natura, que surpreendeu, deu uma bela disparada aí desde o começo de fevereiro. O papel fez um movimento vertical praticamente, não teve nenhum zigue-zague para. Olha, 19% de alta na semana. Bem forte. CEMIG não, Natura, começando o ativo, fez o quê? Ele tinha um canal de alta, esse canal de alta foi perdido, caiu bem, depois ele veio me fazer um teste de uma região de suporte. Suporte esse estabelecido na casa de R$21 e subiu de uma maneira bem acentuada, não dando brecha para quem queria comprar, tá? Quem se posicionou no papel, a minha sugestão é ajustar o seu stop. O que eu vejo aqui é um viés um pouco maior de alta, tá? Eu vejo que esse daqui é um viés um pouco mais longo de alta, depois de ter feito uma longa movimentação de queda, tá? Mas se eu for olhar o curto prazo, ela tem umas movimentações um pouco radical, tá? Por quê? Tem aqui resistência, eu tenho suporte. Ele trabalha cruzando acima e abaixo da minha média de 21 períodos várias e várias vezes. Para mim, o viés é de alta dentro de uma tendência de curto prazo indefinida. E eu acredito que o papel deva continuar subindo nos próximos pregões, e atenção se ele chegar nesse patamar de 27,80. Qualquer candle vendedor aqui, a gente pode tentar procurar vendas para swing trade, esperando que ele faça algum recuo em busca da média, porque toda vez ele sobe, candlezinho de indefinição ele cai numa sequência muito longa. Candlezinho de indefinição subiu com uma intensidade um pouquinho maior. Então assim, para resumir tudo isso que a gente comentou, Salomão, o Ibovespa está num cenário interessante. Tantos papéis a gente viu, exemplo como Natura, bancos, estão em cima de resistência. Se romper, tem espaço para subir, porém tem alguns que já andaram e não corrigiram. Então assim, o mercado, na minha ótica de vista, na minha ótica de vista, bem redundante, né? Na minha leitura de mercado, ele já subiu muito alguns ativos e outros ainda não. Então a gente tem que ter um certo equilíbrio. Então eu vejo num cenário de indefinição. Há espaço para subir? Há, porém a gente tem que selecionar os ativos que a gente vai comprar. Igual, siderúrgica, assim que eu olho siderúrgica, os Minas que eu vou olhar nessa semana. Gerdau, GGBR, Goal, eu acho que quem pegou já foi. CSN, quem pegou já foi. Eu acho que é só administrar agora o seu capital e não deixar voltar. E cuidado, porque se voltar, pode voltar 10%, 15% de uma vez só. Acho que o grande recado é não adianta ser muito ansioso agora, né? O mercado já fez um movimento bem forte. Sim. Então, se tiver uma abertura com gap positivo, não se empolgue, espera primeiro fazer a formação clara de que vamos embora, vamos subir. Se tiver um movimento lateral, também não se apresse, é uma correção até natural para que a gente tenha uma nova entrada positiva, porque o Ibovespa está querendo fazer cada vez mais programas, a gente está vendo uma cara um pouquinho melhor, né? Sim. A gente começou janeiro quase que um pânico, fujam para as montanhas, aquela coisa toda, e agora a gente está vendo o mercado um pouquinho melhor, né? Ainda bem, passou um susto, né? Bom, Danilo,
Vou te liberar agora, que eu já sei que você tem que fazer o fechamento ainda. Para quem quiser seguir, só entrar no YouTube, jogar Danilo Zanini e já pode seguir seu canal, né? Fique à vontade lá, pessoal. É totalmente fins educacionais, aceito críticas, sugestões, elogios, mas é justamente para poder auxiliar vocês a acompanhar o mercado e selecionar as melhores oportunidades. Salomão, mais uma vez obrigado pela presença, fico à disposição. Tenham todos um excelente final de semana e antes um bom de terminar, carnaval. até vou mandar o recado do André Moraes, que eu tinha esquecido maravilha. já. Bom, a gente vai mandar aí no chat para vocês, só não mandei antes porque para o pessoal não parar de assistir o Visão Técnica para ver o vídeo do André, mas é um vídeo bem bacana que ele conta as 3 dicas que ele queria ter ouvido quando entrou no mercado. O André Moraes, analista de longa data, hoje é analista-chefe da XP Investimentos e contou uma história bem bacana. A gente mandou o link para vocês. É um bom vídeo aí para quem vai ter um carnaval um pouco mais tranquilo, então lá na terça-feira, se quiser dar uma olhada num material educacional, tá bem bacana. Convido vocês todos a assistirem. Espero que vocês tenham gostado do programa. Danilo, muito obrigado pela presença e volte sempre, você é sempre bem-vindo aqui na casa. Obrigado mais uma vez, Salomão. Bom, aproveite o carnaval, divirtam-se, tome cuidado. Se esquecer do programa, já sabe, terça-feira dá para assistir, dá até para ver na quarta-feira de manhã, já que o mercado vai abrir só 1 hora. Então, eu agradeço muito a audiência de vocês, tenham um bom feriado, bom descanso e até sexta-feira que vem com mais um Visão Técnica. Até lá!